E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 materinhas para você ficar bem informado. Esse aqui é aquele tipo de vídeo que, se você não ficar até o final, tu é doido. Por quê? São 4 matérias diferentes, uma das outras, tá? Olha só, em relação às tarifas. Tarifas de automóveis dos Estados Unidos terão um impacto extremamente grande na economia, diz primeiro-ministro do Japão. Então você vê que o próprio Shiba já está falando que vai dar pau, vai dar pau. Eu coloquei aquele título no vídeo passado. Quem não assistiu o vídeo passado, por favor, assista para ter uma ideia do que está falando ali em relação a isso, tá? Teve uma pessoa que escreveu assim: você tá com raivinha? Rapaz, se a pessoa me conhecesse, não falava isso. Pô, eu moro aqui no Japão, eu quero tudo de melhor para esse país. Eu canso de falar, eu amo morar no Japão, mas eu sei que o Japão tem problemas. Eu não sou daquele tipo de pessoa iludida, eu falo, não, Japão é a utopia do mundo, aqui é tudo perfeito, aqui não tem problema. Não, eu sei que aqui existem problemas e muitos por sinal, mas ainda assim amo morar aqui. Porque aqui ainda me proporciona muito mais coisas que o Brasil me proporcionaria. Tá? Então eu gosto de morar aqui, gosto, eu amo morar aqui. Mas não passo pano. Tá? E realmente os Estados Unidos deixou o Japão de joelhos nesse aqui. Quem entende a parte de geopolítica e sabe o tamanho da importância das exportações de carros para o Japão, não falaria o que esse rapaz falou. Tá? Então é aquela velha história. Meu, quer falar, quer comentar? Não há problema, comente. Todo mundo é livre para comentar. Mas fala com propriedade. Tá? Não sai falando qualquer coisa só para tentar atacar, que não vai conseguir. Muito pelo contrário, passa vergonha. Tá? Mas, segunda matéria aqui. Procedimentos de imigração e na alfândega vão mudar aqui no Japão. Tá? Então fique atento para isso. Essa daqui já tinha saído um certo tempo. Tá? Eu não noticiei. Esperei ter um respaldo maior. Agora que saiu um respaldo maior, com certeza eu vou passar para você. Tá? Então, se você que mora aqui no Japão tem lâmpadas fluorescentes, é melhor você trocar. Por quê? Já tem data para proibição de fabricação de lâmpadas fluorescentes no Japão. E quando chegar essa data e o povo desavisado, como é que se diz, ficar sabendo, vai querer trocar todo mundo ao mesmo tempo. Então as luminárias de LED vão sair muito caro. Então aproveita agora que tem um tempo hábil. Já vou trazer isso para você. E a última matéria, tá? Primeiro-ministro Shiba diz que cortes de impostos corporativos não tiveram o efeito desejado. Revela a ideia de reforma. Eu vou trazer isso para você ver o tamanho do absurdo que é isso. Claro que nunca ia dar certo, mas é uma topeira. Né? Mas é aquela velha história. Por isso que eu falo, coloca os dois que não tem noção de economia para administrar, meu, dá nhaca, tá? Mas vamos lá, começar aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, que aqui a gente não tem firula, mas aqui a gente costuma falar meio rasgado. Vocês viram que deu um terremoto de 7.7 pro lado de Mianmar e Tailândia ali? Tá saindo vários vídeos assim de destruição mesmo, assim, o troço foi feio lá, tá? Mas tirando essa atualização, o plano do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 25% sobre as importações dos automóveis terá um impacto extremamente grande na economia japonesa, alertou o primeiro-ministro Shigeru Shiba, já que as exportações são um dos principais impulsionadores do crescimento do país asiático. Por isso que eu já vinha alertando aqui, as pessoas já vinham dizendo, meu, toma cuidado, porque vai dar nhaca, e o Japão não mudou do que ele deveria ter mudado, né? E ficou nisso, ficou tocando com a barriga, não esperou que o Trump fosse fazer isso. Deu o que deu. E Shiba disse isso durante uma sessão parlamentar. Pensaremos nos meios mais eficazes para fazer que os Estados Unidos entenderem que isso não será benéfico para eles. E ao mesmo tempo expressou uma disposição para continuar com as negociações em Washington.
tentar chantagear os Estados Unidos não vai dar. O Trump é meio porra louca. Se ele tentar fazer isso, não vai dar o que presta. E pelo visto também não tá com cara que eles vão colocar tarifas retaliadoras. Então já sabe, né, que o Japão vai sair perdendo de qualquer jeito, dessa maneira. Os membros dos conselhos de políticas do BOJ, do Banco do Japão, também expressaram preocupação sobre o impacto negativo das tarifas na economia do país. Mostrou um resumo de opiniões de uma reunião de política de março, na sexta-feira, em um momento em que o banco se inclinou a aumentar as taxas de juros para conter a inflação. O Banco Central precisará, ser particularmente cauteloso ao considerar o momento de aumentar as taxas básicas de juros. Agora ele não pode fazer isso. Tá? Desculpa, por causa de um problema muito sério de Cafun, de Cafunchô. Então tá me pegando, tá me derrubando. Tanto que eu apresentei o remédio que eu tô tomando, mas ainda assim tá dando uma coceira no nariz muito grande. Continuando. Ele não pode aumentar a taxa de juros agora. Se ele aumentar o endividamento público agora, aí bate o último prego do caixão porque não tem volta. Tá? Então se eles aumentarem a taxa de juros agora no Japão, eles são muito doidos. Tá? Mas continuando. Já que as tarifas impostas pelos Estados Unidos, no caso pelo presidente Donald Trump, podem prejudicar a economia do Japão, disse um membro segundo a citação. Outro membro disse: os riscos de queda para a economia do Japão aumentaram, argumentando que o banco deveria manter a taxa básica de juros em seu nível atual por enquanto, no caso sem aumentos, de acordo com o BOJ. Na reunião de 2 dias realizada na semana passada, o BOJ manteve sua taxa de juros de curto prazo em 0,5%, citando a maior incerteza que as políticas comerciais dos Estados Unidos. Nesse ponto eles foram, eles foram bem cautelosos. Tinha que ser. Tá? Só que o Ueda, ele soltou umas falas meio estranhas. Tá? Parece que ele vive em Nárnia. Só que eu vou soltar isso em outro vídeo, para tentar diminuir o tempo desse. Tá? Mas já dá para você ter uma ideia que agora o BOJ não pode aumentar. Se ele aumentar a taxa de juros agora, realmente eles têm conchavo com alguma outra coisa, porque agora não é momento de aumentar o endividamento público. Porque vai diminuir a arrecadação no Japão. Isso vai ser gradual. Quando eu coloquei no título da thumbnail que vai ter demissão em massa, mas isso é gradual, não vai ser de uma vez. Na hora que as montadoras começarem a sentir realmente o tamanho do impacto, é a hora que vai começar os cortes. Só que vai ser aqueles cortes assim, aos poucos. Por quê? Eles sabem que ele precisa de funcionário. Ele não pode dispor tudo. Mas ele também não sabe o tamanho do prejuízo, no caso, o tamanho do impacto das exportações. Então ele vai sentir com o tempo. E com o tempo que ele for sentindo, ele vai cortando as pessoas. As pessoas serão demitidas, isso é fato. Tá? Porque as montadoras, elas não têm condições de absorver 25% de aumento. Porque já tem a taxa ainda sobre o aço e o alumínio. E outras taxas também. Então, dependendo da situação, para fabricar uma peça nos Estados Unidos, por causa dessa taxação do aço e do alumínio, já é 25% mais caro. Então, se a automobilística tentar tirar isso, mandando o carro daqui para lá, absorver, ele não vai conseguir. Com o tempo ele vai quebrar. Então, sai mais barato ele montar uma fábrica lá, a longo prazo, do que ele tentar mandar o carro daqui. Só que é bom ele montando a fábrica lá, ele vai tirar o emprego das pessoas daqui e jogar para lá. E é isso que muita gente não se atinou. Então é nisso que vai dar o quê? Vai começar a dar aquele problema, essa quebradeira nas automobilísticas aqui no Japão. Montadores de autopeças e todas as empresas que fornecem materiais para essas montadoras de autopeças. Vai ser um regaço na economia que vocês não fazem ideia, mas isso vai ser gradual, tá? Não vai ser assim de uma vez. Por isso que eu venho falando, eu venho explicando esse tipo de coisa, porque dependendo dá tempo da pessoa, não vou ficar nessa barca furada, dependendo dá tempo dela pular fora e ir para outro setor da economia. Porque na hora que começar as demissões,
vai sobrecarregar o outro setor da economia. Só que o outro setor da economia, dependendo, ele vai chegar num ponto que ele não vai conseguir dar emprego para todo mundo. E nisso vai começar o quê? Aquela onda de desemprego. Então quem não souber falar em Nihongo agora e não se sentir firmeza no serviço que está, ou se sabe que trabalha numa linha de montagem de peças ou de automóveis de exportação, já deveria pisar no freio, tá? E falar assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Porque se a pessoa ela não sabe falar Nihongo, e se ela for demitida, dependendo da situação, ela vai ter que concorrer com pessoas que falam japonês. E nisso ela vai ficar para trás. Isso é fato. Aí nisso vai ficar aquela situação cada vez pior. Principalmente se a pessoa não fez um pé de meia para ela segurar as contas dela. Porque é aquilo, tem muita gente que vive de ostentação aqui no Japão. Isso é errado? Não é. Cada um toma conta da sua vida. Eu canso de falar isso. Eu não sou fiscal da vida de ninguém. Só que, se a pessoa não faz um pé de meia e chega nesse momento, ela vai passar dificuldade. Se ela passar dificuldade sozinha é uma coisa, mas tem gente que tem filhos. E os filhos vão pagar pelos erros dos pais. Por que pagar pelo erro dos pais? Porque existe um planejamento econômico, financeiro a se fazer. Mas tem gente que não faz esse planejamento. Tudo que ele ganha, ele compromete até com horas extras. E não deve fazer isso. Eu canso de explicar esse tipo de coisa. Porque quando chega esse tipo de situação, esse tipo de época, é a hora que a pessoa se lasca. Por isso que eu já dou a dica. Se você sair da parte de autopeça ou for demitido, porque eu já sei de recorrências que já estão acontecendo demissões, porque as pessoas falam para mim, tá? Fora amigos mesmo, falam assim, ó, meu, puta, onde que eu tô trabalhando já tá começando a cortar. Já tá cortando hora extra, já tá cortando funcionário. E dependendo do local, tá cortando funcionário para poder ter horas extras para os outros. Então a pessoa, dependendo, se ela sabe que a situação tá nesse pé, as automobilísticas, se ela tomar um corte, não tente entrar na automobilística. Eu falei no vídeo passado isso. Vá para uma empresa de alimentos. Porque alimentos é o último degrau que vai dar problema. Porque todo mundo tem que comer. Tá? Só que existem empresas bacanas para você trabalhar e tem empresas que são a tranqueira para você trabalhar. Aquelas empresas, por exemplo, que fazem bentô para o 7-Eleven, aquilo é horrível de trabalhar. Tá? Em compensação, aquelas empresas que fazem lavagem de verduras para vender aqueles pacotinhos, tá? De verdura lavada, esse tipo de coisa, já picadinho, é mais tranquilo de trabalhar. Eu falo isso porque eu já trabalhei nesses dois tipos. Então, para mim, tá? Como eu disse, meu ponto de vista, quem trabalha nessa parte de fazendo os bentôs para os combines, o serviço é muito mais corrido. Em compensação, quem trabalha nessa parte para fazer lavagem, tá? Daquelas verduras picadas que vão para os supermercados e mesmo congelados, não é tão corrido, mas é um pouco mais pesado por causa do volume para poder render. Tá? Aí às vezes você vai pegar aquelas bacias com repolho picado ali ou brócolis picado, lotado de água, aquele troço pesa, né? Então acaba sendo um pouco mais pesado o serviço, mas não é tão corrido. Então tem muitos prós e contras, tá? Se você não gosta de serviço corrido e for entrar na parte de alimentação, já fica a dica, não entre aonde faz bentô, porque o troço é corrido, tá? Aí muita gente fala, ah, mas não é tão corrido assim, beleza, pra mim é. Tá? Para a pessoa que já está acostumada ali, talvez não seja, mas para mim é. Então, vida que se segue. Então vamos pular de matéria aqui. Então já fica o alerta. Que até o primeiro-ministro, tá, já está falando, ó, meu, vai dar caca na economia do Japão. Se até ele já está falando, tá? Só presta atenção. Então vamos para a parte aqui da alfândega, tá? A parte da imigração aqui que vai mudar. Deixa eu só tomar um gole aqui. Olha só, para você que costuma viajar muito, o presidente vindo do Brasil para cá, presta atenção. Para facilitar os procedimentos de entrada das pessoas que chegam do exterior nos aeroportos aqui do Japão,
Um sistema para lidar com os procedimentos de imigração e de alfândega de uma só vez estará operacional no mês que vem, em 3 aeroportos, no caso Haneda, Narita e Kansai. O sistema foi revelado à imprensa no aeroporto de Narita. O sistema tira fotos faciais e registra os passaportes e outras informações que atualmente são feitas separadamente pela imigração e alfândega. Tudo em um só lugar, usando terminais dedicados. E pode ser usado por qualquer pessoa que tenha feito registro das informações necessárias online com antecedência. Então já estou trazendo a dica para você. Para você que pretende vir para o Japão, quer agilizar a sua entrada, faça esse registro online com antecedência. Japonês, onde que faz isso? Não faço ideia porque não deram o link aqui na matéria. Se tivesse dado eu tinha postado. Não deram, tá? Então quando você for fazer isso, pergunta no consulado qual que é a página, qual que é o local para você poder fazer isso. Tá? Para você ter esse trâmite um pouco mais fácil. O sistema está programado para começar a operar em larga escala no mês que vem já. Tá? Em 3 aeroportos, Haneda, Narita e Kansai. E no dia 26, um terminal será usado para o sistema que foi inaugurado no terminal 3 do aeroporto de Narita. Foi feita uma demonstração no qual os agentes de imigração escanearam um código 2D criado com antecedência, por isso que precisa fazer, tá, toda, como é que fala assim, o registro online com antecedência. E seus passaportes em um terminal montado em frente à área de inspeção. Então tiraram uma fotografia facial. O sistema está passando por testes no aeroporto de Haneda desde o ano passado. E de acordo com a filial do Departamento de Imigração de Tóquio, no aeroporto de Narita, ele reduziu o tempo entre o desembarque do avião e a passagem pela imigração e alfândega em aproximadamente 2 minutos. Não é lá essas coisas, mas já é alguma coisa, né? Toshihiro Ueda, vice-diretor da filial do aeroporto de Narita em Tóquio, do Tokyo Immigration Bureau, tá, disse: o turismo receptivo está aumentando e encurtar o tempo de espera para as inspeções de imigração é um problema. Acreditamos que esse sistema melhorará a satisfação do viajante. O sistema começará a operar no terminal 3 do aeroporto de Narita a partir do dia 7 do mês que vem, com os terminais 1 e 2, tá, programados para começar a operar no próximo ano fiscal. Então já fica a dica para você. Tá? Para você que pretende vir para o Japão, já tem um sistema novo, tá, para poder passar pela imigração e alfândega. E nisso dá para você fazer online o registro. Se você fazer online, sua passagem vai ser muito mais rápida. Tá? Então, recomendo a você fazer isso. Por isso que eu já estou trazendo para você, já para você ficar ciente. Vamos lá. Mudando de matéria, de novo. Essa tem áudio, ó, videozinho. Vamos lá. Então o que está falando aqui? Porque já colocaram data limite para parar de fabricar lâmpadas fluorescentes no Japão, tá? Que vai ser em 2027. Então se você tiver luminárias de lâmpada fluorescente, é melhor trocar agora. Por isso que eu já estou trazendo para você, que você vai ter um tempo hábil e vai conseguir pegar luminárias com preços mais baratos. Porque na hora que o público em geral tomar ciência disso, vai querer todo mundo trocar ao mesmo tempo. O japonês é doido para isso. Só que nisso que acontece? Vai ficar tudo mais caro, por causa da ideia da oferta e demanda. Tá? Vai ter muita procura para pouca oferta. E nisso você vai pagar muito mais caro nas luminárias. Tá?
de LED. Então sugiro que troque agora, mas vamos lá. Com a proibição de fabricação de lâmpadas fluorescentes para o uso de residências e outros locais está prevista para o final de 2027, cada vez mais pessoas estão substituindo suas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. No entanto, o Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação, escreve NITE, tá? NITE, pede cautela, pois houve uma série de acidentes de incêndios causados por instalações inadequadas. O que estava acontecendo? Curtos. As pessoas faziam a instalação nas coxas e estava dando curto. E nisso dava curto, dava incêndio. Tá? Por isso que eles já estão alertando. Então eu já estou trazendo um alerta também, mas o maior alerta que eu queria trazer para você que mora aqui no Japão é o seguinte. É em relação ao término da fabricação das lâmpadas fluorescentes no Japão. Então, se você já puder trocar sua luminária, como é que se diz agora, seria o melhor momento. Tá? Você vai pegar coisas muito mais baratas. Tanto que, dependendo, você encontra brasileiros anunciando luminárias, tá? Aqui no Japão, de LED, dependendo da situação, por 1.000 ienes. Olha aí. Na última cidade que eu morei, né, lá em Seki, na loja de usado estava 2.000 e poucos ienes, uma luminária de LED. Aqui em Nakatsugawa, onde que eu estou agora, eu não faço ideia. Tá? Só tenho o quê? Uma semana e pouco que eu estou aqui. Então não conheço nada da cidade ainda. Preciso rodar, preciso ver. Não tenho ideia. Mas né, não posso falar muita coisa para você. Mas tem muita coisa que dá para você pesquisar. Tá? Mas se você for nos home centers ou nas lojas especializadas de eletrônicos no Japão, você vai encontrar luminárias novas. Tá? E tem umas luminárias que já estão colocando, eles já adaptaram um ventilador na luminária, tá? Então você tem a luminária e ventilador junto, o que é muito bacana por sinal também. Só que é bem mais caro, é bem mais caro. Essas daí você encontra por 20.000 ienes, 30.000 ienes, dependendo da potência, até 40.000 ienes. Só que é um ventilador já com luminária junto. Tá? Pra você encaixar no bocal ali, bacaninha. Então isso ajuda dependendo pra caramba. Tá? Principalmente no verão, que o ar-condicionado fica ligado. Se você quiser gastar menos com o ar-condicionado, se liga o ventilador. Por quê? O ar vai começar a circular mais rápido ali, e o termostato vai começar a acusar ali que ele vai estar dando uma diminuição de temperatura mais rápida por causa do ventilador. E nisso o motor do ar-condicionado diminui, né, a potência, e nisso você gasta menos dinheiro com o ar-condicionado. É ciência, tá? Muita gente, como é que se fala assim, não acredita muito nisso, mas dá diferença, tá? Mas continuando aqui. A fabricação, importação e exportação de lâmpadas fluorescentes que contenham vestígios de mercúrio serão proibidas internacionalmente até o final de 2027. Com o resultado, mais e mais pessoas estão substituindo suas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. Mas de acordo com o NITE, houve 12 acidentes, incluindo incêndios causados por substituição inadequada entre 2015 e dezembro do ano passado. Existem 3 métodos, né, de iluminação para as luminárias fluorescentes, mas se as lâmpadas forem substituídas por LEDs que não correspondem ao método apropriado, existe o risco de fumaça ou incêndio devido à tensão dos componentes do sistema elétrico. Então já fica dois alertas para você aqui, tá? Toma cuidado se você for trocar, tá? Chama uma pessoa realmente especializada, não chama qualquer pessoa. E que 2027 vai parar, tá? De fabricar lâmpadas LED. Então, dependendo, muita gente pode ser que não queira trocar a luminária, mas vai sair correndo para comprar as lâmpadas para deixar de reserva. E nisso vai dar aquele problema também, tá? De oferta e demanda. O NITE está convocando as pessoas, né, que estão selecionando as lâmpadas de LED que correspondam ao método de iluminação que usam. Seguir as precauções do manual de instruções do produto ao trabalhar e consultar os revendedores se a instalação for necessária ou se não tiverem certeza do que estão fazendo. E verificar se há anormalidades após substituição. O NITE diz:
Certifique-se de verificar as precauções e as combinações de métodos de iluminação para evitar acidentes. Se você usa o dispositivo de iluminação há muitos anos, deve considerar substituir não só apenas a lâmpada, mas o dispositivo inteiro. No caso, o bocal ali. Tá? Porque tem uns que tem o bocal de encaixe de 2, tem uns que tem bocal de encaixe de 3, que eu falo assim, são encaixes mesmo, tá? Das luminárias ali. Dependendo, tem que trocar aquilo tudo. E é isso que eles estão falando. Tá? Então, continuando aqui. A demanda pela mudança para as LEDs está aumentando antes da proibição da fabricação e a importação e exportação de LEDs no final de 2027. E as lojas de eletrônicos em todo o país estão se esforçando para acompanhar. Então você vê que tem outras pessoas que já estão fazendo. Uma delas, uma loja de eletrônicos no bairro de Koto, em Tóquio, tem recebido um fluxo constante de consultas de pessoas e lojas sobre as mudanças para LED, com compromissos de trabalhos agendados todos os dias. Aí já está falando aqui em relação ao dono dessa, como é que se fala? Dessa parte que faz trocas, o tanto de serviço que ele está tendo. Então você vê que as pessoas já estão fazendo isso. Então eu sugiro também que você o faça, tá? Não deixe para a última hora. E a última matéria aqui. Vamos lá. Primeiro-ministro Shiba diz que cortes de impostos corporativos não tiveram o efeito desejado. Por que será? Vem com o tiozão aqui. Em relação aos cortes de impostos corporativos, o primeiro-ministro Shiba foi informado no Comitê de Finanças e nos bancos das câmaras de vereadores que o dinheiro havia sido simplesmente colocado nas reservas internas das empresas. Em resposta, ele afirmou que os cortes não tiveram o efeito esperado e que trabalharia por reformas no futuro. Por que disso? Eles estavam tentando atrair mais capital estrangeiro. Só que da forma que eles fizeram, não deu certo. Por quê? Olha só. Em relação aos impostos corporativos, o governo vem reduzindo gradualmente a alíquota efetiva do imposto desde o ano fiscal de 2014 para atrair empresas estrangeiras e fortalecer a competitividade. Mas subiram a alíquota para 29,74% no ano fiscal de 2018. Faz sentido um troço desse para você? Por que eu falo esse tipo de coisa? Se uma empresa está indo para o outro país é para ter lucro. Se o Japão já está metendo quase 30% de imposto na empresa, que empresa que vai para lá? Faz sentido? Só para vou te dar um exemplo bem claro do que aconteceu, tá? Isso no Brasil. Eu sei que muita gente pode ser que me xingue agora, tá? Mas aconteceu, não tem muito o que fazer. Em São Paulo, quando eu não lembro que presidente ou que prefeito que foi, ele deu isenção de imposto para a Toyota, mas isentou a Toyota ali. E a Toyota foi lá e abriu uma fábrica lá. Japonês, mas com isenção de imposto, como é que eles iam ganhar imposto? Com arrecadação de impostos. Não da fábrica em si, mas os trabalhadores que estaria gerando emprego, iria circular a roda da economia ali naquele local, no caso em São Paulo, e nisso ia gerar muito mais impostos. Porque as pessoas com dinheiro, elas vão gastar. E ela gastando, ela está pagando imposto. Porque eu não sei se você sabe, você vê que tudo que você compra, você paga imposto. O dinheiro que você ganha, você paga imposto. Então tudo que você faz, nem a casa que você tem é praticamente sua. Porque se você não pagar os impostos, dependendo do governo vai lá e confisca. Então para você ter liberdade, você tem que pagar impostos. Só que o excesso de impostos mina, como é que se fala assim, a lucratividade. Então por isso que eu dei esse exemplo, que aconteceu realmente em São Paulo. Tanto que depois que depois que parece que acabou a tal da isenção para a Toyota ali, a Toyota saiu fora. Ela foi para outra cidade, tá? Que ela ia ter mais isenções.
Então isso acontece pra caramba. Aí o Japão mete 30%. Que empresa que vai querer vir para cá para poder pagar imposto de 30%? Só vou dar uma luz para você. Tem empresas, tá? Varejistas, que dependendo, ela usa 30% como margem de lucro. Então ela vende um produto, ela acrescenta mais 30%, esse 30% é a margem de lucro dela. Então, igual, por exemplo, aqui o Japão está pedindo 30%. Então, esse 30% que ele tiraria como lucro para ela, ele tem que colocar mais 30%. Então, qualquer produto, qualquer coisa que fosse fazer, assim, ele já teria pelo menos uma margem de 60%, de 30 sobre 30 ali. Olha que doideira. Então, isso aí tira a competitividade, porque são produtos cada vez mais caros. Faz sentido? Por isso que as empresas do Japão, ultimamente, elas têm trabalhado com margens de lucros cada vez menores. Por causa do quê? Alíquotas de impostos do governo cada vez mais altas. Então, esse tipo de coisa está quebrando as empresas. É o que eu falo. Você quer dar aumento salarial, igual que eles estão lutando para dar aumentos salariais agora, que o governo está querendo que as empresas dê isenções. Ou diminua a alíquota de impostos. Mas o governo ele não quer tirar nada, ele só quer ganhar. Só que nisso, em vez de ganhar, ele só perde. Não é que perde, ele deixa de ganhar. Igual nesse caso. Então você viu que foi burrice? É burrice. Né? Por isso que eu trago para você assim, que tem certas coisas que beira a idiotice. Parece que os caras moram em Nárnia. Né? Em vez de fazer isenções realmente para trazer para cá, igual o Kishida na época. Né? Ele pleiteou e conseguiu trazer a TSMC para o Japão. Montou uma fábrica lá e já está montando a segunda, pro lado de Kumamoto. Então Kumamoto ali virou um polo. Aquela parte de Kumamoto virou um polo industrial ali muito grande. Tanto que saiu uma reportagem tempos atrás que empresas estavam tendo dificuldades para entrar ali. Porque tanta gente que está querendo entrar lá. Porque vai ser um foco de riqueza. Perde-se para um lado, igual parte de Kumamoto, ia perder um pouco, tá? Com baixa arrecadação, diretamente com a TSMC. Só que a geração de emprego e a geração de mercadoria e a circulação de mercadoria dali ia ser tanta que ia cobrir esse déficit que ia ser diretamente para o estado de Kumamoto. Olha só. Então, você, dependendo das políticas, você beneficia diretamente o povo ali. E isso é muito bom para o governo. Só que você vê que o governo japonês, ele não pensa nisso. Ele faz uma política nichada. Ah, só vou ajudar famílias que têm filhos. Os outros que não tiver filhos, foda-se. É o que está acontecendo. Por mais que alguém fale assim, japonês, você está muito desbocado. Mas é o que acontece. As políticas ultimamente só beneficiam quem tem filhos. Quem não tem filhos, foda-se. Se lasque, tá? A não ser que você esteja numa situação muito fodida, que você consiga me comprovar, eu te ajudo. Caso contrário, não. E isso não é só para estrangeiros, japoneses também. Eu não sei se as pessoas... Há quanto tempo você vem acompanhando, por exemplo, o canal. Mas não sei se você deve se lembrar que teve um tempo atrás um japonês. Ele foi na prefeitura, isso já tem um certo tempo, tá? O cara tava endividado até o talo. Ele saiu tacando fogo nele e tava tacando fogo dentro da prefeitura. Porque o cara tava totalmente revoltado com esse tipo de coisa. Não é que o cara tava deixando de pagar. Ele não tinha condições de pagar. E tava chegando cobranças. E chegou uma hora que aquilo encheu o saco dele. É aquela velha história. A pessoa não se nega de pagar, mas dê condições. Porque tem prefeituras, por exemplo, você vai sentar para negociar, os caras tentam não negociar com você. É complicado. Tá? Por isso que eu sempre falo, você quer ir na prefeitura negociar dívida, leva o máximo de informação possível. Leva o quanto você ganha, mas leva os olerites mesmo. Mostra que você teve redução do salário ali. Mostra todos os seus gastos, então leva os canhotos de pagamento das suas contas de
aluguel, luz, gás, internet, etc. Leva tudo, fala, ó, eu ganho isso, eu tô gastando isso. Você quer que eu pague imposto para você? Beleza, me ajuda. Aí, sim, porque se você vai só de boca, eles sabem que muita gente mente. Então eles não ajudam. Tá? Eu falo assim por quê? Porque às vezes eu mesmo já tive que ir na prefeitura fazer negociação. Então eu sei que passei por esses trâmites. Por isso que eu falo para você, tá com dificuldade no Japão, quer negociar, leva tudo documentado. Não tenta falar de boca, porque senão você se lasca. Tá? Mas continuando aqui. Em relação a isso, o secretário-geral do Partido Comunista, né, aqui do Japão, o Koike, destacou que o Comitê de Finanças de Bancos da Câmara dos Vereadores. Os cortes de impostos corporativos foram eficazes? No final, eles não foram usados para aumentar os salários ou apoiar os subcontratados. Eles serviram apenas para tirar as reservas, para criar reservas internas para as empresas. Porque é aquela velha história, com 30%, para você dar de aumento, o que vai sobrar do caixa da pessoa ali? Então ela não dá. Só que se ela tem esse direito de 30% em relação à lei, ela vai usar. Só que é muito pouco para poder dar, como é que se fala assim, de aumento. Porque uma grande corporação, ela consegue empréstimos fáceis e etc. Mas um pequeno e médio, ela não consegue coisas assim fáceis. Tá? Então tem que se tomar certos cuidados nesse ponto. Em resposta a isso, o primeiro-ministro Shiba disse: como apontado, reduzir a taxa de impostos corporativos não teve um efeito desejado. Como aprofundar a reflexão, continuaremos a trabalhar na reforma de impostos corporativos aqui para frente, mas com aquela alíquota de 30% não vai rolar. Se ele quer trazer ajuda e incentivo, ele tem que diminuir essa alíquota. Em vez de diminuir, os caras estão aumentando, fica tenso, né? Então, respondeu a um pedido de revisão do sistema tributário, incluindo impostos sobre consumo, dizendo: gostaria de discutir isso de todas as perspectivas, incluindo como evitar um aumento da diferença e como aumentar o consumo pessoal. Não pretendo iniciar uma discussão com uma conclusão pré-determinada em mente. Ultimamente, se o cara quer aumentar o consumo pessoal, diminui o raio do imposto, o imposto sobre consumo. Porque, igual, por exemplo, se você compra antigamente, né, era de 3,5. Quem morou no Japão na época de 3,5? Eu morei. Então eu vi o quanto o dinheiro rendia. Hoje, o dinheiro quase não rende por causa desses nossos de imposto. Então é complicado pra caramba. Pra caramba. E tem aquela ideia do imposto de 8% e 10%. O que o governo considera essencial é 8%. O que ele não considera essencial é 10%. Só que tem coisas que as pessoas, por exemplo, a pessoa precisa comprar um armário para a casa dela, para poder organizar a vida dela. Só que eles não consideram como 8%, é 10%. Então, para o governo, se você não tiver um armário na sua casa e jogar tudo no chão, o armário não é essencial para a vida da pessoa. Então joga tudo no chão. E assim é o governo japonês. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba em certas coisas. Não estou falando que o armário, né, ele seja extremamente essencial. Mas se você quer ter uma vida um pouco mais organizada, você precisa ter um armário realmente. Nem que seja pelo menos um. Mas tenha. Porque senão, quem mora aqui no Japão sabe do que eu estou falando. Tem apartamentos, igual o problema que eu vivi agora. O apartamento antigo que eu morava, antes da mudança, é claro, né, japonês? Ele tinha muitos compartimentos, ele tinha muitas divisões. Então eu tinha armário para tudo quanto é lado. Então minha esposa acumulou um monte de coisa. Ela comprou um monte de coisa, acumulou um monte de coisas ali. Aí nós fizemos a mudança para cá, nesse atual apartamento. Eu não conhecia o apartamento. Chegamos aqui, a empreiteira jogou a gente aqui dentro, pá.
Os armários quase não tem divisão. O apartamento quase não tem armários. Então o que, que aconteceu? Tudo que estava acumulado lá, eu não tenho aonde guardar aqui. Então tem um monte de caixas empilhadas para tudo quanto é lado do apartamento, que o apartamento também não é grande assim, por falta de armário. E aí? Então minha casa vai vir entulhada de caixas até eu conseguir organizar isso de alguma maneira. Ou comprando um armário, ou comprando alguma outra coisa. Então dá para você ter uma ideia, no geral, que como o governo japonês pensa e como as pessoas vivem aqui no Japão. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Mas continuando aqui só para finalizar. Quando questionado no Comitê de Finanças e Bancos da Câmara dos Vereadores sobre o projeto de lei relacionado à reforma do sistema previdenciário que seria submetido ao parlamento, o primeiro-ministro Ishiba disse: outro dia, mais uma vez, instruí o Partido Liberal Democrata a agilizar a coordenação dentro do partido com vistas a submeter o projeto de lei a esta sessão atual do parlamento. É difícil dizer nesse momento um prazo específico para submissão, mas gostaria de continuar a me esforçar a agilizar a discussão dentro do partido e submeter o projeto de lei o mais rápido possível. Que projeto de lei é esse? Não faço ideia, tá? Porque o último projeto de lei previdenciário que eles estavam falando foi adiado para 2000 e lá vai bolinha. Tá? Então esse daí novo eu não faço ideia. Qual que é o sistema previdenciário que eles estão tentando mudar agora? Mas já fico alerta. O Japão vai mudar o sistema previdenciário. Tá? Por isso que eu falo para você, tome cuidado com essa parte do sistema previdenciário. Não fique dependendo só da aposentadoria do Japão, da parte previdenciária do Japão. Invista em você, ou invista em ações, em renda fixa ou renda variável. Mas o faça, tá? Não fique dependendo do governo, porque se depender do governo, tu vai se lascar. Tá? Então, só tome cuidado. Ainda mais agora que o Japão foi taxado com os carros e vai dar aquele efeito dominó agora na economia para baixo. Só Deus sabe como é que vai ficar o Japão. Tá? Mas de qualquer maneira, o governo vai dar incentivos fiscais para as pessoas comprarem carros. Eu já cantei a bola e já saiu essas ideias do financiamento no vídeo passado. Só não sei como é que o governo vai fazer isso. Porque cada governo ele tem um método para dizer. Então, se eu falar alguma coisa agora, eu estou fazendo futurologia. Então, coisa que eu não faço. Mas, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tá? Mas só tome cuidado, tá? Com essa parte financeira, que você vê que está muito instável a parte financeira aqui no Japão. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e espero que isso te ajude de alguma maneira a você planejar o seu futuro aqui no Japão, tá certo? E Maido!